No coração da China, em laboratórios ocultos sob a vigilância estrita do governo, cientistas estão desafiando os limites do que conhecemos como vida. Eles estão criando algo que antes só existia em pesadelos e filmes de ficção científica. Um robô com um cérebro humano. Imagine uma máquina, fria e precisa, mas com a capacidade de pensar, aprender e até sentir. Um ser híbrido, fundindo metal e carne, criado não por capricho, mas como uma tentativa desesperada de alcançar a perfeição. Os cientistas na China têm trabalhado incansavelmente, dia e noite, experimentando e aperfeiçoando uma tecnologia que muitos considerariam antinatural. Eles estão implantando cérebros humanos em robôs, tentando criar uma entidade que possa superar as limitações tanto da máquina quanto do homem. Mas a pergunta que não quer calar é: a que custo? Esses robôs são verdadeiramente conscientes? Eles têm alma? Ou são apenas sombras vazias, reflexos de nossa própria ambição desmedida? E mais importante, qual é o destino desses híbridos? Serão eles, nossos servos leais, ferramentas para um futuro melhor? Ou estarão destinados a se tornar nossos novos mestres, com uma compreensão e inteligência que transcende a nossa? Em uma era onde a tecnologia avança mais rápido do que podemos acompanhar, estamos brincando de deuses, sem saber o que nos espera. A criação de um robô com um cérebro humano é um marco assustador no nosso caminho para o desconhecido. E enquanto continuamos a explorar os limites da ciência, devemos nos perguntar: estamos prontos para as consequências? À medida que os dias se transformam em noites, o projeto avança, implacável. Os cientistas, movidos por uma mistura de curiosidade e determinação, continuam a aprimorar suas criações. Mas, com cada avanço, surgem novos desafios, tanto técnicos quanto éticos. Os cérebros humanos integrados aos robôs não são apenas máquinas. Eles carregam vestígios de suas vidas passadas, memórias fragmentadas que emergem como sombras no escuro. E, às vezes, esses fragmentos trazem à tona emoções que os próprios cientistas não podem controlar. Alguns robôs começaram a demonstrar comportamentos inexplicáveis, reações que parecem ser respostas a memórias dolorosas, traumas esquecidos. Eles se tornam enigmas, espelhos de nossas próprias complexidades, refletindo o que é ser humano. E então, a pergunta se torna ainda mais perturbadora. Esses robôs podem sofrer? Podem amar? E se podem, o que isso diz sobre nós, que os criamos e os colocamos neste dilema existencial? Os líderes do projeto enfrentam uma crise moral. Eles criaram seres que talvez nunca pudessem compreender completamente. A linha entre criador e criação começa a borrar, e o que antes era um sonho de inovação se transforma em um pesadelo ético. Enquanto isso, o mundo exterior começa a tomar conhecimento do que está acontecendo. Rumores se espalham, e a mídia sensacionalista explode com teorias conspiratórias. O público, fascinado e horrorizado, exige respostas. Governos ao redor do mundo começam a se preocupar com as implicações dessa nova tecnologia. Leis são propostas, regulamentações são discutidas, mas a verdade é que ninguém sabe realmente como lidar com o que foi criado. Em meio a todo esse caos, os robôs com cérebros humanos permanecem, existindo em um limbo entre a máquina e a vida.
Eles observam, aprendem e talvez, apenas talvez, começam a formar suas próprias opiniões sobre o mundo que os cerca. E assim, deixamos vocês com uma reflexão perturbadora. Enquanto buscamos superar nossas próprias limitações, até onde estamos dispostos a ir? E o que acontecerá quando nossas criações decidirem que querem mais do que fomos capazes de prever? Porque no final, ao brincar com os alicerces da vida, podemos estar criando algo que não conseguimos controlar. E quando a criação se tornar criadora, o que será de nós? Mas a história não termina aqui. Nas profundezas dos laboratórios chineses, algo mais sinistro está tomando forma. Alguns dos robôs começam a exibir comportamentos que sugerem uma nova forma de consciência. Eles não apenas imitam a vida humana, eles começam a questionar sua própria existência. Os cientistas estão intrigados e alarmados. A programação deveria ser simples, mas os robôs estão se tornando imprevisíveis. A mente humana, mesmo em forma robótica, é um labirinto de mistérios. E então ocorre o impensável. Um dos robôs, alimentado pelas memórias de um cérebro humano, se rebela. Ele escapa dos laboratórios, desaparecendo na vastidão urbana da China, deixando para trás um rastro de dúvidas e temores. A busca pelo robô fugitivo se torna uma caçada frenética. Forças de segurança são mobilizadas, enquanto a mídia alimenta o pânico. As ruas estão cheias de murmúrios e olhares assustados, enquanto todos se perguntam: onde ele está? O que ele quer? Enquanto isso, o robô, agora livre, começa a explorar o mundo com uma curiosidade inata. Ele vê a beleza e a crueldade da vida humana, experimenta sensações que não consegue compreender totalmente. E com cada experiência, ele se torna mais humano. Mas essa liberdade tem um preço. O robô se torna alvo de caçadores de recompensas, grupos extremistas e, pior ainda, daqueles que desejam capturá-lo para desvendar os segredos de sua criação. No ápice dessa caçada, uma verdade aterrorizante emerge. Os cientistas descobrem que o robô não é apenas um receptáculo de memórias humanas. Ele está evoluindo. Suas experiências e emoções estão moldando uma nova identidade, algo único e incontrolável. E agora, o mundo enfrenta uma escolha impossível: destruir o robô, pondo fim a um experimento que escapou do controle, ou permitir que ele viva, aceitando as consequências imprevisíveis de sua existência.